Você já parou para considerar as maneiras intricadas pelas quais Deus orquestra magistralmente nossas jornadas, especialmente quando se trata de assuntos do coração? É como tropeçar num baú do tesouro escondido, desenterrando uma história de amor que você nem sabia que estava sendo escrita. Uma história onde Deus, surpreendentemente, colocou alguém em seu coração como seu parceiro, mesmo quando você não esperava. Imagine isso. Você está passeando pelo jardim da vida, cheirando as flores, admirando a paisagem e, de repente, do nada, uma flor única e deslumbrante chama sua atenção. Suas cores vibrantes e fragrância inebriante deixam você maravilhado. Você não plantou esta flor nem a regou. Ela simplesmente apareceu irradiando uma beleza que ressoou profundamente dentro de ti. Da mesma forma, Deus tem uma maneira de plantar as sementes do amor em nossos corações, cultivando uma conexão que floresce em uma parceria que vai além dos nossos sonhos mais improváveis. Pense nisso como sair em uma caça ao tesouro. Você está seguindo o mapa da sua vida, explorando territórios desconhecidos, quando de repente você se depara com uma joia escondida. Alguém cuja presença acende uma faísca dentro de você. A sinergia é inegável. A química é magnética. É como se Deus tivesse planejado tudo muito antes de você saber onde procurar. Tal como os discípulos que encontraram Jesus no caminho de Emaús, o seu coração reconhece quando está caminhando ao lado de uma pessoa destinada a tornar o seu caminho mais rico. E é aqui que a fé encontra o futuro, na confiança. Confie que o plano de Deus para a sua vida amorosa é infinitamente mais sábio que o seu. Embora você possa não ter previsto esta conexão incrível, pode ter certeza de que aquele que criou o amor sabe exatamente como nutri-lo. Quando Deus coloca alguém inesperadamente em seu coração, Ele está convidando você a testemunhar em primeira mão sua arte divina. Permita que esta experiência te inspire, te eleve e fortaleça sua fé nas maneiras extraordinárias pelas quais Deus cria nossas mais belas histórias. Ao abraçar a jornada que tem pela frente, lembre-se de que, mesmo quando você não a previu, a mão de Deus está guiando suavemente o seu coração para uma história de amor que vai além do que você pode imaginar. Assim como Ele colocou estrelas no céu e grãos de areia na praia, Ele colocou esse amor em seu coração, um testemunho de sua graça ilimitada e de seu amor sem fim. Não é incrível? Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz: "Pois eu conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro." Veja, Deus é a melhor pessoa para apresentar você ao seu futuro cônjuge. Ele orquestra conexões além da nossa compreensão, unindo corações de maneiras que não poderíamos ter previsto. É como se Ele pegasse os fragmentos de nossas esperanças e sonhos e reorganizasse eles em um lindo mosaico de amor e companheirismo. Mas aqui está a parte mais interessante. Deus respeita o seu livre-arbítrio. Ele não força o amor ou a compatibilidade. Em vez disso, Ele gentilmente te empurra na direção de alguém que se alinha com o seu plano divino. É uma mistura de destino e escolha, algo harmonioso da orientação de Deus e da sua disposição em segui-lo. A profundidade do seu relacionamento com Deus desempenha um papel significativo neste processo de união divina. Assim como um viajante experiente que confia em seu guia para conduzi-lo por territórios desconhecidos, quanto mais você se submete à vontade de Deus, mais claro se torna seu caminho. Seu nível de intimidade com Ele determina a clareza de sua liderança. Agora, considere isto: os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, como está escrito em Isaías capítulo 55, versículo 9. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Às vezes, Ele pode te surpreender ao colocar alguém em seu coração que desafia suas noções pré-concebidas. Você pode sentir atraído por alguém que não se enquadra no seu tipo, mas essa pessoa ressoa em sua alma de uma maneira que você nunca imaginou. É como experimentar uma comida nova. Você pode não ter previsto que iria gostar, mas cada mordida você descobre sabores que nunca imaginou. Da mesma forma,
Estar aberto às escolhas inesperadas de Deus pode te levar a uma pessoa que traz à tona a você qualidades que você nunca imaginou que tinha. A pessoa que Deus coloca em seu coração pode parecer exatamente o oposto do que você imaginava. Pode ser a peça peculiar do quebra-cabeça que completa o quadro da sua vida, mesmo que você não tenha previsto isso. Às vezes, as mais conexões profundas emergem dos pares mais inesperados. Você já se viu em uma situação em que ficou intrigado com a escolha de Deus? Você pode se sentir preso em um redemoinho, incapaz de compreender por que determinada pessoa entrou em seu coração como um parceiro em potencial. É como se você recebesse uma peça de um quebra-cabeça que não parece se encaixar, mas Deus, o mestre criador de todas as coisas, tem a visão maior. Pense nisso. Toda vez que você tenta se livrar dos pensamentos dessa pessoa, ela reaparece em sua mente como um sussurro persistente. Talvez você esteja orando sinceramente por orientação em sua busca por um parceiro para a vida, e cada sinal parece apontar para esse indivíduo inesperado. Mas o problema é o seguinte: Deus não está brincando de cabo de guerra com seu coração. Ele está guiando você para algo maior. Nós, humanos, com a nossa perspectiva limitada, muitas vezes acreditamos que temos um modelo para as nossas vidas perfeitas. Corremos atrás daquilo que pensamos que nos trará felicidade, apenas para perceber que nossas escolhas às vezes levam a dor de cabeça. No entanto, Deus, que vê além do tempo e do espaço, tem uma perspectiva divina que ultrapassa a nossa compreensão. Essa pessoa que fixou residência em seu coração pode não corresponder às suas noções pré-concebidas de parceiro ideal. E é exatamente aí que a sabedoria de Deus entra. Ele está convidando você a confiar em seu plano e abraçar a beleza de suas surpresas. Lembra da história de Davi? Quando Samuel foi enviado para ungir o próximo rei, Davi não era a escolha óbvia. Ele nem foi considerado pelo próprio pai, mas mesmo assim, Deus viu um coração que outros ignoraram e Davi se tornou um grande rei. Sua situação ecoa esta verdade atemporal. Trata-se de alinhar seu coração com um propósito de Deus, mesmo quando parece contraintuitivo. Aquele que conhece seu passado, presente e futuro é um ato de fé que leva a bênçãos abundantes. Então, aqui está o cerne da questão. A surpreendente colocação dessa pessoa por Deus em seu coração é um convite, não uma ordem. Ele está dando a oportunidade de fazer uma parceira com ele na construção de uma história que desafia a lógica humana. No mundo onde padrões irrealistas muitas vezes ditam os nossos desejos, estar aberto às escolhas inesperadas de Deus pode mudar a sua vida. Pense nisso. Quantas pessoas continuam solteiras porque querem um parceiro perfeito? Talvez a inspiração de Deus esteja aqui para nos guiar em direção a alguém que se alinhe perfeitamente com o seu plano para nós. É uma intervenção divina que desafia as nossas percepções e nos leva para algo maior. Agora, vamos esclarecer as coisas. Deus não está te dando um ultimato dizendo essa é a única pessoa para você. Ele não é de se impor. Ele apresenta, na verdade, uma opção, uma oportunidade para você discernir e decidir. Lembre-se que a intenção de Deus nunca é prender, mas libertar. Assim como um farol guia os navios durante águas traiçoeiras, a luz de Deus acena para você em direção às margens do seu desígnio. Então, se alguém encontrou um lugar em seu coração, alguém que você nunca imaginou, faça uma pausa e reflita. Envolva-se com o Criador e busque clareza. No final das contas, não se trata de desafiar suas preferências. Trata-se de descobrir a obra-prima divina escrita especialmente para você. Deixe seu coração ser a tela pintada com os tons da fé, da esperança e do amor, enquanto você navega pela bela revelação da surpreendente escolha de Deus. Quando você se sentir inexplicavelmente atraído por alguém, lembre-se disso. O fato de Deus colocar essa pessoa em seu coração é uma configuração divina. Aquela pessoa que ocupa seus pensamentos e que enche seu coração de esperança vibrante não é uma ocorrência aleatória. É um passo proposital no plano de Deus. Portanto, abrace o inesperado. Abrace a pessoa que mora em seu coração, mesmo que você não tenha previsto isso. Confie que a mão de Deus está em ação e que seus caminhos são mais elevados. Assim como um artista habilidoso transforma uma tela em branco em uma obra-prima, Deus está criando uma história de amor e propósito de tirar o fôlego em sua vida. Como Deus escolheu especificamente alguém para ser seu parceiro de vida, sabemos que somente Ele pode nos levar a essa pessoa. É como a Bíblia diz em Jeremias capítulo 1, versículo 5.
Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Contudo, ele não pretende guardar esta informação para si mesmo. Uma interpretação errada comum sobre a sabedoria de Deus é que ele não está disponível para humanos comuns como nós. Algumas pessoas pensam que temos que implorar por seu conhecimento e assistência. Elas confundem Deus com um pai egoísta que as deixa de fora de seus planos que envolvem nossos relacionamentos. Por que Deus não pode simplesmente revelar quem é o nosso parceiro escolhido desde o início? Esta pergunta parece frustrante, não é? O que nos diferencia é isto. Sabemos que a nossa fé não é uma forma de mendicância, mas sim uma expressão de amor. Quando alguém mendiga o sentimento de alguém, isso significa que seu coração está conquistado pelo medo e pelo desespero. Por outro lado, a nossa fé em Deus está enraizada na total confiança de que Ele nos mostrará o caminho certo. Tiago, capítulo 1, versículo 5 diz: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Deus não está ocultando informações de nós. Ele nos presenteou com o Espírito Santo por uma razão. Você consegue compreender que Ele deu esse Espírito a nós para que nossos corações se encham de sua sabedoria? Sim, esta é a realidade. Dito isto, você deve saber que uma das responsabilidades do Espírito Santo é te conduzir à pessoa certa para você. Sim, Deus nunca esqueceu da sua vida sentimental. Você tem o Espírito Santo como seu conselheiro pessoal. E garanto que Ele é o único que pode dizer corretamente quem deve ser o seu futuro parceiro de acordo com o plano de Deus. Aqui estão sinais inegáveis que o Espírito Santo dará para que você saiba que alguém é a pessoa certa que Deus escolheu para você. O primeiro sinal é quando Deus aproxima vocês dois por meio de caminhos piedosos. Vamos revisitar uma das responsabilidades do Espírito Santo dentro de nós. Ele nos traz presentes à medida que obedecemos a palavra de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz: Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade. Veja, você tem o direito à alegria, à paz, à bondade e a todos os outros frutos mencionados anteriormente, porque o Espírito Santo já está em seu coração. O que é surpreendente nisso é que sua presença atrairá almas com corações similares. Pode parecer uma teoria, mas na verdade existe uma passagem na Bíblia que capta esta mensagem. Está em 1 João capítulo 4, versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Dizem que você atrai quem você é e, sabendo que é um seguidor leal e abençoado de Cristo, cheio de amor, você certamente se aproximará de alguém que seja igual a você. Quando isso acontece, existe uma grande possibilidade de você já estar olhando para o seu futuro cônjuge. O Espírito Santo ajudará a magnificar o caráter de vocês dois e a destacar as qualidades que vocês exibem, para que ambos possam desenvolver uma conexão mais forte. Veja a história de Ruth e Boaz. Você consegue se lembrar do que realmente acendeu a chama entre eles? Boaz se apaixonou pela abnegação e diligência de Ruth, enquanto Ruth admirava sua generosidade e justiça. Ambos são modelos exemplares de servos de Deus, e o fruto do Espírito Santo irradia neles com grande magnitude. Então foi muito fácil para eles se aproximarem. Saiba que quando Deus permitir que você encontre a pessoa certa, Ele garantirá que seu relacionamento seja baseado em um alicerce sólido de seu amor. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 diz: Porque ninguém pode lançar outro fundamento além daqueles que já está posto, que é Jesus Cristo. Tudo deve começar e terminar com nosso Pai Todo-Poderoso, incluindo o seu relacionamento. Isso envolve vínculo por meio de atividades que beneficiam sua espiritualidade. É muito raro alguém que seja capaz de nutrir maiores conexões com a sua fé, mas esse é exatamente o tipo de pessoa que Deus deseja para você. Acredite, não há margem para erro nisso. Quero que você veja como o seu relacionamento com essa pessoa progride. Ela está influenciando você da maneira certa? Um relacionamento com alguém é algo tão poderoso que pode te moldar ou te quebrar.
Estou dizendo que isso é um elemento que desempenha um papel enorme na sua formação para ser um cristão mais fiel, mas se o amor for dado pela pessoa errada, isso pode te afastar da graça de Deus. Um famoso ditado diz: amar é ser vulnerável. E se você vai colocar todas as cartas na mesa e abrir seu coração para alguém, é muito importante que faça isso pela pessoa que Deus enviou para estar com você. Em 1 João capítulo 4, versículo 19, lemos que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O Espírito Santo permitirá que você veja como a jornada de amor que você está prestes a embarcar reflete o amor eterno de Deus por você. E a demonstração mais notável disso é quando sua fé cresce à medida que vocês se unem. O próximo sinal é quando seu coração está preparado para o casamento com essa pessoa. Começarei forte aqui citando Romanos capítulo 12, versículo 9. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Veja só, o amor genuíno é a coisa mais importante que Deus deseja que você compartilhe com seu futuro cônjuge. Algo que isso nunca incluirá é o namoro sem o objetivo final do casamento em mente. Você consegue se imaginar namorando alguém com quem você sabe que nunca vai se casar? Isso diz muito sobre o tipo superficial de relacionamento que você busca e sobre suas intenções para essa pessoa. Porque, se não quer ter essa pessoa como futura esposa ou marido, então o que você quer? Pode ser apenas carinho, atenção ou prazer, e isso é preocupante. Se esta é a sua visão sobre os relacionamentos no momento, há uma grande chance de você ainda não estar com a pessoa certa. O problema com as pessoas hoje em dia é que elas continuam escolhendo parceiros que possam mantê-las satisfeitas no curto prazo, sem considerar o plano de casamento que Deus criou desde o momento em que nasceram. Se você namorar alguém indigno de casamento, tudo que você vai conseguir é um coração partido e cheio de cicatrizes. O Espírito Santo antecipa a chegada do seu parceiro e por isso faz questão de te preparar para ele. Ele te ajuda a guardar o seu coração e garante que ele seja puro e agradável aos olhos de Deus. Quando ele permitir que você encontre quem ele deseja para você, você sentirá que seu coração está disposto a assumir um compromisso vitalício com essa pessoa. Como o Espírito é o seu conselho final, ele nunca pedirá que você esteja com alguém indigno do seu amor genuíno. Outro sinal é quando você não é impedido por nada. Você sabe que pode passar por tudo e qualquer coisa com essa pessoa. 1 João capítulo 4, versículo 18 diz: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Amor perfeito inibe o medo. Acredite ou não, somos recipientes constantes do amor perfeito de Deus. Deus é o único que te ama perfeitamente 24 horas por dia, 7 dias por semana. A razão pela qual Ele faz isso é para que compartilhemos esses presentes de amor com o nosso próximo, especialmente com nossos futuros cônjuges. Portanto, se essa pessoa for a pessoa certa, o Espírito irá te encorajar fortemente a estar com ela em que nada te impeça, sem problemas, traumas ou dúvidas do passado, mas apenas com um amor genuíno e irresistível. Você acha que Deus alguma vez já teve reservas em nos amar? A humanidade pode trazer à tona o que há de pior em nós mesmos. Honestamente, somos culpados de muitos pecados todos os dias, somos propensos à tentação e muitas vezes perdemos a direção. Mas nem mesmo uma vez Deus nos renegou. Seu amor não é condicional. Não é faça isso e eu te amarei depois. E este poderoso espírito de amor nos envolve para que não ousemos ter a audácia de ter medo de dar e receber amor. Não seria certo professar e acreditar que Deus é amor enquanto você está sendo impedido pelo medo de amar essa pessoa com todas as suas forças. Por exemplo, você pode ter conhecido o amor da sua vida, mas não consegue se envolver mais com essa pessoa devido a questões como diferença de status socioeconômico. Pode haver uma pessoa que você ama de verdade, mas você não quer se arriscar com ela porque acha que ela é boa demais ou que merece alguém melhor do que você. Se você se sente assim em relação a ela e realmente não consegue superar o medo de entrar nisso, ela não é a pessoa certa para você. Há um outro ditado que diz: temer o amor é temer a vida. O amor que seu futuro parceiro merece é ilimitado.
Ele deve superar todas as suas preocupações e insegurança e deve te tornar mais forte. É isso que o Espírito Santo colocará em seu coração quando você encontrar aquela pessoa certa que Deus te enviou. Você tem uma bússola, um mapa, um guia e todas as ferramentas possíveis para te ajudar a encontrar o caminho até a pessoa certa. Esse guia é o Espírito Santo de Deus. Ele está acessível em qualquer lugar e a qualquer hora. Busque ativamente a Deus e peça a Ele que purifique seu coração e sua mente para que você possa ter confiança em ouvir o que está sendo comunicado a você. Deus está dizendo que a pessoa certa nos encontrará com facilidade. A única coisa que você precisa fazer agora é verificar se essa pessoa que você encontrou é a mesma de quem Ele estava falando. Como faço para lidar com essa confusão neste momento da minha vida? As coisas não estão tão claras? Como posso saber se estou na vontade de Deus e se Deus está comigo neste relacionamento? Talvez esta seja a pergunta que está em sua mente, e você não consegue entender como Deus pode usar ou permitir confusão quando você encontra aquela pessoa que Ele preparou para você ter um futuro. Nesta mensagem, permita-me te ajudar a entender e ver algumas das razões pelas quais Deus pode permitir algum nível de confusão, mesmo que tenha encontrado a pessoa certa para você. Primeiro, por favor, entenda que a palavra de Deus está correta quando diz que Deus não é autor da confusão. Isso significa que Ele não causa confusão para o seu povo, mas também é importante que entendamos o que a Bíblia diz e o contexto em que ela o diz. Por exemplo, aquela passagem de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, diz: porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Se você ler os versículos anteriores, notará que esta declaração foi feita a respeito de como os cristãos deveriam conduzir seus cultos, reuniões ou encontros. Naquela época havia uma manifestação desordenada de dons durante as reuniões da igreja que deixava as pessoas mais confusas do que esclarecidas. Elas profetizavam sem orientação, transmitiam mensagens em línguas sem intérpretes, faziam várias coisas que não tinham nada a ver com o Espírito Santo e assim por diante. Paulo estava escrevendo para eles: vejam, na igreja do povo de Deus, Deus não envia confusão. Em vez disso, Ele envia paz. Então vocês precisam aprender a ser mais organizados para poder representar bem o Espírito de Deus. Portanto, este versículo estava falando mais sobre como as igrejas devem se comportar do que sobre os assuntos da vida. Sendo assim, temos esta passagem. Mas poderíamos procurar outro versículo na Bíblia, como Gênesis capítulo 11, versículos 7 ao 9, que diz: vinde, desçamos e confundamos ali sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Aqui você veria que Deus usou o elemento de confusão para estabelecer sua vontade. Ele criou os humanos e disse que eles deveriam encher a terra. Mas as pessoas de antigamente decidiram que seria melhor construir uma torre para si e viverem juntas do que se espalharem. Houve um conflito entre o propósito de Deus e o interesse do povo, e Deus teve que intervir. A única coisa que Ele pôde fazer foi colocar confusão entre eles, o que atrapalhou a construção da torre, que todos nós conheceríamos como a Torre de Babel. A Bíblia já nos mostrou a soberania de Deus, o que significa que Ele pode usar qualquer ferramenta para o bem do seu povo. É seguro dizer, embora Ele não seja o autor da confusão, que Ele pode permitir isso para um propósito maior. Então, você pode estar se perguntando: por que ainda me sinto confuso, embora esteja convencido de que essa pessoa é a pessoa certa para mim? É possível que Deus esteja permitindo que você se confunda por uma causa maior, para te salvar de algumas coisas e te preparar para um lindo relacionamento. Aqui estão 3 razões pelas quais Deus pode estar permitindo que você experimente confusão com essa pessoa, mesmo que ela seja a pessoa certa para você. Para te colocar no caminho da fé e não no das emoções. A Bíblia nos diz que, como filhos de Deus, andamos pela fé e não pelo que vemos, certo? Isso significa que não vivemos as nossas vidas pelo que sentimos, pelo que ouvimos ou pelo que as pessoas dizem, mas pela fé em quem Deus é e no que Ele disse.
O alicerce mais sólido para construir o seu futuro e permanecer firme é o alicerce da fé. O que é essa fé? Veja, a fé não se destina a confiar nas coisas que você entende completamente, mas em uma convicção interior e confiança em Deus. Não posso dizer que estou tendo fé em algo que vejo ou entendo, posso? Uma mulher grávida não pode dizer que tem fé para ter um bebê. Por quê? Porque ela já vai ter um filho. Dê alguns meses e ela segurará o bebê nos braços. Isso pode não exigir fé para acontecer porque já é viável. No entanto, quando você vê uma mulher infértil dizendo que está confiando em Deus para ter um filho, embora isso pareça impossível de todos os pontos de vista, porque ela afirma isso e se mantém nessa convicção, ela está andando pela fé. Deus pode permitir confusão quando encontra alguém para que você possa aprender a confiar nele para o relacionamento. Essa experiência te dará a oportunidade de iniciar a jornada simplesmente porque você ouviu Deus e acreditou em seu coração que essa pessoa é a pessoa certa para você, não porque sentiu um frio na barriga ou ficou entusiasmado com a sua aparência. Isso geralmente acontece quando, embora sinta essa paz interior dessa pessoa e observe certas características divinas nela, você ainda tem uma sensação de desconforto que te força a se voltar para Deus. Deus quer sempre fazer parte da sua jornada. Ele não quer te dar um presente e fazer com que você lhe dê as costas. Então, às vezes, ele pode permitir confusão para que você continue confiando nele para te guiar e aperfeiçoar o relacionamento com essa pessoa. Outra razão pela qual Deus pode permitir isso é que a confusão te impedirá de se apressar em se comprometer com essa pessoa. Um dos maiores erros que os cristãos solteiros cometem nos relacionamentos é que, uma vez que sentem essa paz nos seus corações, eles ignoram toda a razão e assumem prematuramente compromissos sólidos. Isso nem sempre é aconselhável, porque, embora Deus esteja apontando para alguém, você precisa reservar um tempo para avaliar a si mesmo, a pessoa e seu relacionamento. Portanto, Deus permite confusão para que você hesite e espere um pouco para entender melhor sua ligação com essa pessoa. Dê a si mesmo a oportunidade de fazer as perguntas certas, conhecer a pessoa, compreender os seus valores, compreender o que vocês dois estão fazendo juntos e como o seu relacionamento honra ou desonra a Deus e assim por diante. Sem essa confusão inicial, você pode simplesmente saltar dessa excitação, se comprometer com essa pessoa e então começar a reclamar, pois agora você vê coisas para as quais não estava preparado e pensa que Deus cometeu um erro. Não, ele não comete erros. Muitas vezes somos muito precipitados com as coisas. Não se esqueça de que quando a vontade de Deus envolve duas pessoas, não é apenas uma questão do que ele já disse, mas também da vontade, intenção e prontidão das pessoas envolvidas para cumprir o seu plano. Não se esqueça de que uma pessoa pode ser escolhida por Deus e depois substituída porque ele decidiu fazer as suas próprias coisas em vez de fazer as de Deus. Outra razão pela qual Deus pode permitir confusão num relacionamento, mesmo com a pessoa certa, é que quando você espera e confia em Deus pela orientação, ambos podem crescer juntos, construindo seu vínculo e fortalecendo as suas convicções. Sempre que você vir um casal, uma família ou um grupo de amigos com uma forte ligação, eles dirão que o segredo vem de anos de interações íntimas e compreensão. Tal como soldados em formação tiveram de passar juntos por obstáculos difíceis, por conflitos e por crises pessoais e externas, o que os ajudou a desenvolver um forte vínculo com o qual enfrentam juntos as batalhas da vida. Um aspecto saudável dessa experiência em um relacionamento é que, mesmo que ele não termine em casamento, vocês dois terão aprendido e melhorado suas vidas com o tempo que passaram juntos, para que não houvesse arrependimento por conhecer a pessoa. Quando Deus permite que vocês dois passem por momentos difíceis como confusão e incerteza, Ele dá a vocês a oportunidade de aproveitar o seu tempo e construir outros aspectos saudáveis do seu relacionamento. Ele coloca vocês dois em posição de se entenderem melhor, se conectarem com seus interesses, planejarem um futuro juntos e terem certeza de que ambos pertencem um ao outro. Com o tempo, esse aparente atraso nascido dessa confusão muitas vezes acaba sendo o fator essencial que leva à maturidade entre vocês dois, de modo que quando os outros estão falando sobre ficarem entediados com seus parceiros ou terminarem as coisas com eles, vocês dois estarão brilhando diante da vontade de Deus, se mantendo puros e construindo um futuro para si mesmos. Assim, no final do dia, não é o que Deus está fazendo ou o que Ele permite que ocorra, mas para que fins Ele faz ou permite essas coisas. E como a palavra de Deus já nos diz,
Seus planos para nós são sempre para o nosso bem. E não importa o que enfrentemos, Ele é capaz de fazer com que tudo funcione em conjunto para o bem daqueles que o amam e estão andando em seu propósito. Você já sabe, há uma jornada em que todos estamos. Uma jornada não apenas em direção à realização de nossas esperanças, sonhos e planos terrenos, mas uma jornada em direção a um chamado mais elevado, a um propósito divino. Às vezes pode parecer que algo está faltando, como se houvesse uma peça do quebra-cabeças que simplesmente não se encaixa. Conhecemos muitas pessoas ao longo de nossas vidas. Algumas estão apenas de passagem, enquanto outras deixam impressões duradouras. Família, amigos, colegas, todos têm seus papéis. Mas ainda assim há aquela dúvida persistente, aquele anseio inexplicável por algo, ou melhor, por alguém mais. Provérbios capítulo 19, versículo 21 nos lembra: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. O anseio do nosso coração pode estar nos apontando uma direção que ainda não exploramos, nos guiando para uma conexão que pode nos ajudar a cumprir a missão que Deus nos deu. Imagine você caminhando por uma floresta densa, guiado apenas por uma bússola. Essa bússola é a sua fé, guiando você em direção ao seu destino. Agora, imagine que você encontra um parceiro neste caminho, alguém cuja presença não apenas te conforta, mas também te alinha com o teu caminho divino. Pode ser um mentor, um amigo próximo ou até mesmo um parceiro de vida. O apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É normal questionarmos se nossos desejos estão ou não alinhados com o plano de Deus, principalmente quando se trata de relacionamentos. No entanto, se formos diligentes em buscar a sua vontade, poderemos descobrir que o próprio anseio em nossos corações é um empurrãozinho de Deus, nos direcionando para alguém que será fundamental no cumprimento de nosso destino divino. Não é apenas um sentimento, é um chamado espiritual que ecoa profundamente dentro de você, um sinal de que você foi feito para viver uma vida impactante. E sobre aquela pessoa com quem você está pensando? Talvez ela faça parte do grande desígnio de Deus para você, um copiloto em sua jornada rumo ao propósito e à realização. Abrace esse anseio como uma oportunidade para explorar, orar e buscar a orientação de Deus. Não é sinal de fraqueza ou confusão, é um sinal sagrado, um sussurro do Criador de que algo belo e significativo está no horizonte. Dê um passo de fé confiando no plano de Deus. Reflita em 1 Coríntios capítulo 13, versículos 4 a 7. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Lembre-se, quando Deus leva você a alguém, isso não é uma coincidência, é uma conexão divina. Ouça o seu coração, mas também a voz de Deus e deixe o amor dele te guiar para onde você deveria estar. Então, quais são algumas dessas razões? Razão 1. Um chamado divino para um propósito especial. Talvez essa pessoa em quem você está pensando seja alguém com quem Deus deseja que você se conecte para cumprir uma missão ou propósito específico. Tudo neste mundo foi criado por meio de Deus e para sua glória, como afirma Colossenses capítulo 1, versículo 16. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Será que essa pessoa se enquadra no grande plano de Deus para você? Razão 2. Uma jornada além deste mundo. A vida é um momento fugaz na vasta extensão da eternidade. À medida que tentamos compreender o nosso lugar neste mundo transitório, percebemos que a nossa existência se estende muito além do aqui e agora. Os pensamentos que você tem sobre essa pessoa podem ser um caminho para a compreensão de um chamado superior, algo que transcende os limites terrenos. Razão 3. Unir para o benefício de todos.
Deus nos projetou para sermos parte de uma grande obra de arte, onde cada fio é tecido com propósito e intenção. Quando olhamos para o exemplo de Ruth e Boaz na Bíblia, vemos como Deus orquestrou o relacionamento deles para beneficiar não apenas a eles, mas a gerações vindouras. Talvez os pensamentos que você tem sobre essa pessoa sejam a maneira de Deus te guiar em direção a um relacionamento que poderia enriquecer muitas vidas. Razão 4. Um convite para confiar e explorar. Finalmente, esses pensamentos recorrentes podem ser um convite de Deus para confiar e explorar o que Ele tem reservado para você. É como a parábola dos talentos, onde o Senhor confia recursos aos seus servos. Deus pode estar lhe confiando esse relacionamento para ver o que você fará com ele. Você irá aceitá-lo e multiplicar as bênçãos ou irá enterrá-lo no medo e na incerteza? Portanto, se você estiver pensando irresistivelmente em alguém, reserve um momento para orar e refletir. Busque a sabedoria e a orientação de Deus. Pode muito bem ser que Ele esteja chamando você para algo lindo, cheio de propósito e eterno. A sabedoria de Deus brilha em todos os aspectos de nossas vidas, moldando nossos caminhos, guiando nossos relacionamentos e construindo nossos destinos. No grande projeto do universo, tudo está perfeitamente alinhado por uma razão. E quando se trata de relacionamentos, a voz de Deus está sempre presente, sussurrando suavemente em nossos corações. Considere a história da criação. Adão estava sozinho no jardim e Deus, em sua sabedoria divina, viu que ele precisava de uma companheira. Assim, Eva nasceu do lado de Adão, uma parte intricada do seu ser. Mas a intervenção de Deus nas nossas vidas amorosas não se restringe aos tempos bíblicos, continua a ressoar em nossas vidas até hoje. Ao contrário de Adão e Eva, podemos não testemunhar aparições divinas, mas sentimos a orientação de Deus através dos movimentos silenciosos da nossa alma. A história de amor de Ruth e Boaz é um testemunho incrível da orquestração deliberada de Deus. A união deles não nasceu de mera atração ou conveniência. Era um relacionamento imbuído de um propósito eterno, uma conexão destinada a ir além de sua geração. A mão de Deus esteve em cada passo que eles deram em direção ao outro, assim como Ele está guiando você em direção a alguém especial. Quando pensa constantemente em alguém, quando o seu coração dói por estar com essa pessoa, pare por um momento e pergunte-se: será que Deus está falando comigo através desses sentimentos? Às vezes, nossas emoções podem não fazer sentido, assim como quando Deus instruiu o profeta Oséias a se casar com Gomer. Parecia ilógico, mas estava alinhado com um propósito superior que fazia parte do magnífico plano de Deus. Ele não é aleatório nem caótico, Ele é um Deus de ordem. Assim como Ele coloca as estrelas no céu e comanda as ondas do mar, Ele organiza nossos relacionamentos com precisão. Ele vê o começo e o fim, as alegrias e as tristezas, e está orquestrando tudo para culminar em sua vontade perfeita. Quando você sentir aquela atração implacável por alguém, saiba que pode ser mais do que mera paixão. Pode ser um sinal de Deus guiando você para um relacionamento que não seja apenas para a alegria presente, mas também para um propósito que transcende o tempo. Confie em sua sabedoria e abrace a jornada que Ele colocou diante de você. Se Deus está colocando alguém em seu coração, aceite essa orientação, pois Ele está conduzindo você ao amor e ao propósito além da sua compreensão. Seu relacionamento, se guiado por Deus, é uma bela obra de arte em seu grandioso desígnio. Quando Deus criou Adão, o primeiro homem, Ele o colocou no lindo jardim do Éden, cheio de abundância e tranquilidade. Mas em meio ao ambiente perfeito, Deus conheceu algo profundo que está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Esta profunda sabedoria transcende o tempo e fala a essência da nossa experiência humana. O desígnio de Deus não é que naveguemos sozinhos na jornada da vida, mas que encontremos aqueles especialmente destinados a caminhar ao nosso lado. Imagine um poderoso carvalho profundamente enraizado na terra. Sozinho, ele permanece alto e seus galhos podem suportar o peso das tempestades da vida. Agora imagine uma floresta onde cada árvore sustenta as outras, criando uma barreira que protege contra os ventos mais fortes. Juntas elas prosperam, pois, como está escrito em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9,
Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor recompensa pelo seu trabalho. Nos relacionamentos existem aqueles destinados a nos apoiar, aliviar nossos fardos e tornar nossa jornada mais suportável e alegre. Quando Deus coloca repetidamente os pensamentos de alguém em seu coração, isso é um chamado divino, um lembrete gentil de sua vontade para te fortalecer e te ajudar a cumprir o seu propósito. Elias, um profeta poderoso, enfrentou suas lutas e momentos de cansaço. Mesmo os mais resilientes entre nós podem vacilar, mas lembre-se da promessa de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Então vamos abraçar esses pensamentos, esses lembretes persistentes de alguém que Deus colocou em nossas vidas. Essas conexões não são meras coincidências, são oportunidades sagradas e catalisadoras que podem nos ajudar a alcançar o propósito dado por Deus. Olhe ao seu redor, busque essas conexões especiais e você encontrará forças para superar desânimos e obstáculos, para correr atrás dos sonhos e do chamado divino colocado em seu coração. Num mundo que pode parecer divino e fragmentado, reconhecemos a beleza da companhia divina. Somos todos ramos da mesma árvore, nutridos pelo mesmo Criador. Quando caminhamos juntos, nossos caminhos se tornam uma sinfonia de graça e amor, um testemunho da sabedoria eterna de Deus. Acredite nessas mensagens divinas, abrace isso e deixe que elas te guiem para uma vida cheia de fé, esperança e amor. Em nossas vidas encontramos momentos de dificuldade, solidão e vulnerabilidade. É nesses momentos que Deus proporciona companheirismo e uma luz orientadora. A sua outra metade pode ser um presente de Deus para você, oferecendo encorajamento, motivação e consolo em momentos de necessidade. Abraçar essa pessoa pode ser a chave para cumprir o seu destino. Mas como saber se essa é realmente a pessoa certa para você? Nosso Criador tem uma maneira notável de nos guiar. Ele planta pensamentos e sentimentos em nossos corações para nos proteger e nos ajudar a tomar decisões sábias. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 29, versículo 11: Porque eu conheço os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim esperado. Quando somos influenciados por desejos mundanos, o empurrãozinho gentil de Deus nos lembra do caminho que Ele traçou para nós. Podemos aprender com a trágica história de Salomão, cujo amor por muitas mulheres estrangeiras o afastou de Deus. Isso serve como um alerta severo. A pessoa em quem você continua pensando pode ser a maneira de Deus te guiar em direção ao amor que o honra. Compreender as intenções dos outros pode ser desconcertante, mas Deus, que tudo vê e tudo sabe, coloca esses pensamentos em sua mente. Quando você não consegue se livrar dos pensamentos daquela pessoa especial, isso pode ser uma indicação divina de que essa é a pessoa certa para você. Portanto, abrace esses sentimentos, confie na sabedoria de Deus e busque sua orientação. Ele está te conduzindo ao amor que você merece e que te ajudará a florescer. Mas isso requer fé, paciência e discernimento. Deixe seu coração ser guiado pelo amor e sabedoria de Deus e você poderá encontrar a pessoa que foi colocada em sua vida para te ajudar a voar alto.